Pai Senhor, meus irmãos, nesta manhã desse dia estamos estudando a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Lição essa que traz como título A Urgência do Discipulado, lição de número 12, da nossa revista da Escola Dominical, que tem o tema da revista é o verdadeiro pentecostalismo, atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nesta manhã nós vamos estudar sobre a urgência do discipulado. A Igreja de Cristo foi discipulada e nós precisamos também discipular. O textuário dessa lição, ela diz o seguinte: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus, capítulo 28, versículo 19. E a verdade prática vai dizer o seguinte: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Discipulado é isso, é a arte de ensinar com o desejo de aprender. Quando o cristão aceita Jesus, ele tem desejo de aprender, mas para que ele aprenda tem que ter alguém que esteja disposto a ensinar também. Então, a Igreja de Cristo é essa, somos nós que temos que ensinar os nossos irmãos. E a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Mateus capítulo 28, dos 16 a 20, e Atos dos Apóstolos capítulo 2, do 42 a 47, que diz o seguinte: Mateus 28, 16 a 20 diz o seguinte: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiu com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânime todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Eu gosto mais de outra versão que diz assim: todo dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Essa versão eu acho mais interessante. E o objetivo geral dessa lição, irmãos, ela é esclarecer a urgência do discipulado. O primeiro ponto vai conceituar o discipulado. O segundo ponto, elencar o tripé do discipulado, que é a palavra, comunhão e serviço. E o terceiro ponto dessa lição vai mostrar que o discipulado, ele gera um crescimento sadio para a igreja. Então, há necessidade do discipulado nos nossos dias para que gere um crescimento sadio, para que a igreja cresça com saúde, pessoas capacitadas, pessoas sem medo, pessoas que realmente amem a Deus de verdade, porque elas sabem que foi amada por Deus. E a introdução na lição vai dizer o seguinte: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho. Desde o princípio, o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã no novo convertido. A forma que a igreja local desenvolverá somará na forma do caráter cristão, para o bem ou para o mal. Então a igreja é que vai trabalhar de forma necessária. Então a forma que a igreja vai agir aqui no discipulado é que vai formar, que nós vamos ver como vai ficar o caráter desse crente, que ele vai ser para o bem ou para o mal. Por quê? Porque a igreja tem que formar um cristão realmente baseado na doutrina bíblica.
naquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus apóstolos lá no passado. E aí sim, se nós ensinarmos, se nós aprendemos de Jesus, é lógico que nós vamos ensinar também o que aprendemos dele. Então, se ensinarmos o que aprendemos de Jesus para as pessoas nova convertida, com certeza elas vão aprender e o seu caráter vai ser desenvolvido para o bem e não para o mal. Então, cabe à igreja desenvolver um trabalho essencial a ponto de que a igreja de Cristo, ela discipule para que o caráter do novo crente seja desenvolvido sempre para o bem, em nome de Jesus. O que é discipulado, né? O termo discípulo vem de discípulos, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isto vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo, ele aplica-se ao cristão, né? Se o cristão ele é um aprendiz, o cristão ele é um seguidor de Jesus, o cristão é um aluno. Então esse termo, qualquer um deles se aplica a um cristão. Então o discípulo é isso, é um aprendiz, é um seguidor, é um aluno, né? Discípulo é isso. Nós até, né, nosso pastor estava dando aula nossas doutrinas, estava falando sobre o discípulo, né, sobre o discipulado, né, seus privilégios, o discipulado, responsabilidades e privilégios, né? Nós sabemos que existe os privilégios, né, de ser um discípulo de Cristo, mas também existe as responsabilidades. Quais são? A responsabilidade de ser obediente, de se fazer, existem regras que nós precisamos observar, né, que o Senhor nos manda, né, que é obedecer a sua palavra, que é conhecer, que é ler, que é estudar, aprender mais do Senhor. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Devemos aprender do Senhor para também poder ensinar. Então, nosso pastor estava dando essa aula sobre discipulado nesse período, né, que nós estávamos presencial na igreja, mas infelizmente parou. Mas eu creio que logo nós vamos voltar em nome de Jesus, para juntos nós adorarmos o seu nome, porque ele é maravilhoso, e aprendemos mais, estarmos aqui na presença dele. E não somente isso, porque não se resume somente a isso. O aprendizado que nós temos aqui na igreja, isso tem que refletir lá fora. Nós temos que sair lá fora, porque aqui eu vejo essa lição, irmão, como assim, a urgência do discipulado. Parece que o escritor aqui, ele acordou, ele acordou de repente e percebeu que tem que haver uma urgência, tem uma urgência nisso aqui, não pode parar, isso aqui tem que ter nós temos que agir no discipulado, porque é no discipulado que forma cristão saudável, é ensinando, aprendendo e ensinando. Então, essa lição, ela está vindo no momento realmente que nós precisamos, porque nós somos crentes, nós aceitamos Jesus, e nós achamos que está tudo certo somente em virmos à igreja, somente virmos para os cultos, e às quinta-feiras, aos domingos, ao ciclo de oração, né? A gente acha que está tudo, mas Jesus Cristo, ele nos chamou, não foi para nós viver somente aqui, entre quatro paredes, nesse conforto aqui não, um ventiladorzinho, tal. Não, ele nos chamou para fora, né? Ele nos chamou para irmos às almas perdidas. O mundo está carente, o mundo está caminhando sem Deus, o mundo está totalmente caminhando a passos largos para o abismo, e nós, como igreja, devemos alertar a humanidade sobre isso, porque nós sabemos e nós conhecemos que se o homem continuar sem Deus, ele não tem salvação. Não existe salvação para ninguém que não busque em Deus, porque ele é o único caminho que pode conduzir o ser humano a Deus. E nós, como igreja, sabemos disso. Nós não podemos ficar parados, nós temos que anunciar Jesus Cristo ao mundo, ensinar as pessoas e tornar discípulos de Jesus Cristo. Então, irmão, que nesse momento nós possamos aprender com essa lição, aprender com essa mensagem, que Deus não nos chamou para somente vir aqui e adorar Ele, não, mas Ele nos chamou para testemunhar do seu nome lá fora, para a humanidade que está carente. Todos os dias morrem pessoas drogadas, viciados, sem Deus, sem Pai, sem salvação. E não é os anjos não, porque os anjos desejariam vir aqui pregar o Evangelho, mas eles não podem, eles são impedidos por isso. O anjo, ele pode até vir dar uma visão, como fez com Cornélio, mas ele não disse o que tinha que ser feito. Ele mandou chamar Pedro, e Pedro veio e anunciou o Evangelho, e ali houve uma transformação naquela vida, naquela casa todinha.
E nós sabemos disso. Então nós somos igreja, devemos fazer isso. O discípulo, temos que correr um pouquinho, porque a lição ela é grande e senão vai ficar muito... o vídeo vai ficar muito comprido. Discípulo, o termo se aplica com referência aos evangelhos, né? O termo discípulo ele vai se aplicar aos evangelhos, né? Em relação aos discípulos de Jesus, né? Que está nos evangelhos falando sobre os discípulos. Quem eram os discípulos? Os discípulos foi aqueles primeiros que Jesus Cristo, quando andou nessa terra, ele os convidou, né? Foram 12 discípulos que representavam ali as 12 tribos de Israel. Ele chamou primeiro esses 12 e ele os capacitou, ele os ensinou e depois ele os encarregou, os incumbiu de pregar o evangelho. Então esse termo discípulo ele se aplica nos evangelhos ao discípulo de Jesus, mas não fica também só aí, porque todos aqueles que aprendem também com os discípulos de Jesus, eles se tornaram discípulos, porque o Senhor Jesus, né, ele vai falar: ide por todas as nações e fazei discípulos, né, por todas as nações, ide por todo mundo e fazei discípulos por todas as nações. Então o termo discípulo se aplica aos discípulos ali, mas é um termo amplo, é um termo, né, que ele vai além de somente do discípulo da época, porque o Senhor Jesus nos mandou ir por todo mundo e fazer discípulo de todas as nações. Então nós hoje aqui em Acaracuzinho, que fomos alcançados pelo evangelho que veio daquela época, nós somos também discípulos de Jesus, e nós temos que entender que o discípulo ele não pode ficar para ele o aprendizado, mas devemos também transmitir para outras pessoas. A grande comissão Grande comissão é o nome que se dá à comissão que Jesus designou para a evangelização das nações, né? Jesus ele preparou o seu discípulo enquanto esteve nessa terra, ele andou, ele ensinou. O que ele fez? Ele ensinou o amor, ele pregou o amor, porque ele próprio era o amor. Ele anunciou, ele como sendo o mestre deles ali, ele ensinou que deveriam lavar, ele lavou os pés dos apóstolos para ensinar com isso que não existe ninguém maior que ninguém, que no reino de Deus todos somos iguais e que todos devemos amar da mesma forma uns aos outros, assim como Cristo nos amou. E Jesus Cristo ensinou tudo que ele tinha que ensinar aos seus discípulos e ele preparou. E aqui em Mateus capítulo 28, 18 a 20, Jesus Cristo, quando se apresenta lá no monte, que ele diz, né, vão para lá, e Jesus Cristo foi, e antes dele ser assunto aos céus, ele orientou os seus discípulos, e ele vai dizer em Mateus capítulo 28, né, que todo o poder foi lhe dado nos céus da terra, e aí ele vai dizer, ide por todo mundo, né, ele disse, e aos 11 discípulos que partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, eis, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a grande comissão aqui é isso aqui, é o que Jesus fez. Chama de grande comissão, porque foi o que Jesus Cristo fez ali. Ele encarregou o seu discípulo de dar continuidade àquela missão que ele tinha iniciado na terra. Jesus Cristo, eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas eu vou e o Consolador vai vir. Mas vocês, tudo que eu vos ensinei, ensinem também, e ensinem também as pessoas a guardar tudo que eu tenho os mandado. Então o Senhor Jesus Cristo mandou, comissionou o seu povo a fazer, comissionou os discípulos a ir e fazer essa missão, porque ele cumpriu sua missão e foi para o céu, e agora ele disse, agora é com vocês, tudo que eu vos ensinei, vocês aprenderam, e agora também vocês vão ensinar, vocês vão transmitir também a outras pessoas isso. Então, é o nome que dá a grande comissão, é isso que Jesus fez, comissionou os seus discípulos a fazerem, a irem, a pregar o evangelho, a ensinar aquilo que eles aprenderam de Jesus, né? E também a educação cristã. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los, né? O currículo, a doutrina dos apóstolos está dentro
a doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou, né? A doutrina dos apóstolos. Por que a doutrina dos apóstolos? Porque a doutrina dos apóstolos é aquilo que Jesus Cristo ensinou a eles. Então, a igreja primitiva, ela continuava nessa doutrina. A igreja primitiva, ela continuou nessa doutrina, e por continuar na doutrina de Cristo, por continuar nos ensinamentos de Jesus, né, chama dos apóstolos porque eles aprenderam de Jesus, eles ensinaram. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, ó: o que eu aprendi com o Senhor, eu vos ensinei. Então, nenhum deles ensinavam nada de si próprio, todos eles ensinavam o que aprendeu do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz: o que eu aprendi, eu vos ensinei. Então, todos os apóstolos que eles aprenderam, eles também ensinavam, né? Ensinavam para que as pessoas aprendessem com Jesus, com o que ele ensinou também, para se tornasse um servo de Deus nesta terra, alguém que amasse a Deus de verdade, alguém que tivesse capacidade de buscar de todo o coração. Aleluia, Deus. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos, né, constam diversas disciplinas sobre Deus, Jesus, Espírito Santo, a Trindade, sobre anjos, homens, o pecado, e sobre a expiação e a salvação, e sobre morte e ressurreição dos mortos, né? E sobre sua vinda à igreja. Tudo isso os cursos de teologia, eles pregam todas essas coisas, né? Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como teologia prática. Então Jesus foi o primeiro teólogo que falou sobre as escrituras, sobre ele mesmo. Jesus falou sobre as escrituras, o que as escrituras diziam sobre ele, Jesus ensinou. E nós vemos que quando os discípulos de Jesus que iam a caminho de Emaús, e Jesus se encontra com eles ali, né, e eles vão ali tristes, conversando entre eles, Jesus chega e pergunta: o que está acontecendo? Que tristeza é essa que vocês conversam aí entre si? E ele diz: és tu forasteiro, por acaso, não conheces, não sabes, né, do Nazareno, um homem que era poderoso em palavras, mas agora é o terceiro dia que está morto. É bem verdade que algumas mulheres já ouviram e tal, mas eles ainda estavam duvidosos. Mas Jesus Cristo começou a fazer teologia ali e a dizer: honestos de coração, oh glórias, até quando vocês vão ter o coração endurecido para entender, para compreender? Vocês não têm visto que as escrituras falam a respeito dele, que ele era necessário que ele padecesse? E Jesus vai começar de Moisés até, aleluia, até os dias dos profetas. Ele vai falar, vai fazer teologia ali, porque ele foi o maior teólogo da história, Jesus Cristo, porque ele falou dele próprio, falou do Senhor Deus, seu Pai, aleluia. Então, Jesus ensinou a teologia prática, né? A ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia, o Senhor Jesus Cristo ensinou. Nesse contexto, pode se referir também aos cursos teológicos, lógico, né? Quando se fala de discipulado, um curso teológico também está fazendo isso, desde que eles ensinem a pessoa que está aprendendo a ser humilde também, a entender que não aprende aquilo para se tornar melhor ou maior que ninguém, mas está aprendendo aquilo, a palavra de Deus, a teologia, para ensinar as pessoas com humildade e sempre mostrando que Jesus é que é grande, que nós somos pequenos, sempre mostrando que Deus é merecedor de honra e de glória e não nós. E isso é muito o risco, o perigo da teologia hoje de muitos, é exatamente isso, se tornar orgulhosos, se tornar arrogantes, se tornar soberbos, porque aprendeu a palavra, porque sabe, e às vezes a pessoa, por aprender a palavra, por conhecer, chega a ponto de nem mais orar para pregar, porque ele já conhece, acha que não precisa, mas isso é engano. Todos nós precisamos, por mais que leiamos a Bíblia várias vezes, por mais que estudemos, por mais que fazemos teologia, se nós não orarmos pedindo graça ao Senhor, a nossa palavra ela é oca, é como um sino somente, ela não tem sentido nenhum, ela não faz ela não vai fazer nenhum efeito na vida de ninguém. O importante é você ser vaso de Deus, é pregar a palavra e o Espírito Santo que está em você lhe dá graça para que essa mensagem possa tocar no coração das pessoas e as pessoas ser realmente mudadas, ser transformadas, porque o nosso Deus, ele age dessa forma. Você só é um vaso, você só prega, mas quem faz o milagre é Deus, quem faz a transformação é o Senhor, não é nós. Então devemos sempre pregar, sempre ensinar, porque o Espírito Santo é quem vai convencer o ser humano dos seus erros, dos seus pecados.
Aleluia, Deus. Aqui no segundo ponto já da lição, nós vamos ver o tripé do discipulado, né? O tripé é a base, né? É uma base formada de 3 pernas, né? Quer dizer, a sustentação do discipulado. O que é que dá sustentação ao discipulado? O que que é, né? Aqui nós vamos ver a palavra, a comunhão e o serviço. São as 3 bases que sustentam um bom discipulado, que sustenta uma boa disciplina, um bom ensinamento da palavra de Deus. Sem essas 3 bases, irmão, não existe, não tem sustentação, não tem. Então nós vamos ver aqui no primeiro ponto que diz, essa trilogia, né, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém. Eles estavam na palavra, eles estavam na comunhão e eles estavam trabalhando, fazendo. Não é ficar de braços cruzados, aprender, né, e ficar para nós, como eu falei no início, não é ter comunhão, ter palavra, ler palavra, aprender a palavra, comunhão com Deus, nosso Senhor, comunhão com nossos irmãos, porque a comunhão com Deus, ela vai depender da nossa comunhão com nossos irmãos. A comunhão com Deus, ela é na horizontal primeiro, para depois na vertical, porque a Bíblia diz, se nós dissermos que amamos a Deus e não amamos ao nosso irmão que está ao nosso lado, somos mentirosos, porque ninguém pode amar a Deus e não amar o seu próximo. É impossível, porque Ele próprio é o amor, e se nós temos Ele em nosso coração, nós somos capazes de amar, até mesmo aqueles que nos perseguem, porque o Senhor nos ensinou assim, ame aqueles que vos perseguem, ame aqueles que vos odeiam e ore por aqueles que vos perseguem. Esse é o amor de Deus verdadeiro. E quando nós sabemos que amamos de verdade, quando nós temos capacidade de amar as pessoas que nos perseguem, e nós devemos praticar esse amor. E isso é ensinamento, praticar o amor é ensinamento. Nós vamos viver uma vida realmente de gratidão ao nosso Deus. Então, a palavra, porque a palavra ela é a autoridade das Escrituras, é singular e é única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Aleluia. A fonte da palavra é o próprio Deus. A Bíblia, a palavra de Deus é o nosso manual de fé e prática. Ela que nos conduz nessa vida. Se não fosse a palavra de Deus, se não fosse aqui os ensinamentos de Jesus que estão escritos aqui, nós não teríamos força para nada. Mas graças a Deus que o Senhor nos deu a sua palavra, uma palavra verdadeira, né? Que Ele é a fonte dessa palavra, é o próprio Deus. Ele inspirou os seus profetas, Ele inspirou os apóstolos, Ele inspirou os escritores da época, para que essa palavra permaneça viva e eficaz na nossa vida, no nosso coração. E devemos ensinar essa palavra, e está na hora de nós nos despertar nesse sentido, de anunciar Jesus, de discipular as pessoas, de clamar, porque o Evangelho faz parte do discipulado, é pregando o Evangelho e ensinando as pessoas. Não é simplesmente pregar. Hoje em dia nós vemos na igreja, pessoas aceitam Jesus e infelizmente nós às vezes até esquecemos que alguém aceitou Jesus aqui na frente, porque parece que essa pessoa vai ter que se virar sozinha, tem internet, tem rede social, te vira, vai ter que procurar por tua conta, e não é assim não, irmão. Nós temos que voltar exatamente para isso aqui. O Senhor está nos cobrando nesses últimos dias, Ele está cobrando a sua igreja a voltar a sua palavra, a praticar a sua palavra da forma que é verdadeira, que é sincera. Aleluia, Deus, nós precisamos nos voltar para o nosso Deus e fazer a sua vontade, que é ensinar os nossos irmãos. Aceitou Jesus, vamos chegar perto dele. Mora onde, irmão? E o Senhor, como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma visita, e aí a gente tem que começar a fazer isso, em nome de Jesus. O Senhor está nos despertando, não é, aleluia, eu estou aqui querendo dizer que eu estou fora disso, não, eu sou o primeiro, eu sinto, aleluia, dentro de mim esse chamado, esse despertar, e eu quero que Deus nos conceda essa capacidade de realmente fazer a sua obra, como Ele quer que façamos, aleluia. Então a palavra, ela é autoridade, porque a única fonte da palavra é o nosso Deus. Ele é a fonte dessa palavra, é Deus, né? Ele inspirou, né, os seus apóstolos, Ele inspirou os escritores das suas palavras. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sobre o comando dos apóstolos. No comando dos apóstolos, esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto nas próprias experiências dos apóstolos, né?
Nós vamos ver aqui que eles começaram a aprender de Jesus, mas eles aprenderam também com as suas experiências e eles ensinavam também. Então as nossas experiências também contam no nosso dia a dia. Nós aprendemos de Jesus e vamos aprender com as nossas experiências também, né? Que com a nossa experiência do dia a dia nós também ensinamos as pessoas. Aleluia. E os apóstolos, eles aprenderam também. E aí nós vamos ver também que Pedro, com a experiência que ele teve lá na casa de Cornélio, isso ali foi uma grande experiência para ele, quando ele foi questionado pela igreja de Jerusalém, porque ele entrou na casa de um gentil. Ele foi explicar por quê. Olha, eu entrei lá por isso, foi o Senhor que me mandou. E olha, aí quando ele contou tudo o que aconteceu, da forma que aconteceu, de como o Senhor agiu na casa de Cornélio, que o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio, assim como desceu no dia de Pentecoste, eles glorificaram a Deus e viram que realmente o Senhor não faz acepção de pessoa, e que o Evangelho ele não é somente para o povo de Israel, mas que era para todas as nações agora. E eles conseguem entender, e isso é uma experiência que Pedro aprendeu, adquiriu ao longo do seu trabalhar, da sua caminhada. E todos nós aprendemos, os apóstolos aprenderam muita experiência e eles passaram também para nós. Aleluia. Então a palavra, a outra é a comunhão. Ter comunhão é partilhar da mesma crença e comunhão. A palavra grega koinonia, né, comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento de pessoas com o seu próximo e nunca o ser humano com Deus. Então aqui o comentarista está colocando que a comunhão ela veio a ser na sua plenitude na época de Jesus. Por quê? Porque na época de Jesus, Jesus Cristo, ele foi o único que pôde rasgar o véu. Aleluia. Jesus, ele rasgou o véu, ele quebrou a barreira que existia entre Deus e o homem. E com isso o homem agora pode se chegar a Deus e pode ter essa comunhão. Mas essa comunhão com Deus, né, na sua plenitude, ela requer também com os nossos irmãos. É ter o quê? Ter o mesmo sentimento. É saber que todos nós vamos para o mesmo céu. Ninguém é maior que o outro. Pode ser um professor de teologia, pode ser um grande pregador, mas ele se iguala ao menorzinho que senta lá atrás. Ele é igual diante de Deus. Então é o mesmo pensamento, é o mesmo sentimento, é o mesmo viver em espírito da mesma forma. Então comunhão é isso. Por isso a igreja de Jerusalém ela foi revestida de poder por isso, porque eles viviam nessa comunhão, eles viviam nessa união, e Deus age onde há união. E eu sempre tenho dito, outra vez eu preguei sobre isso, é que nós precisamos nos unir, precisamos amar mais uns aos outros, nós precisamos perdoar. Muitos de nós às vezes não conseguimos perdoar, e quando perdoa, diz eu perdoo, mas eu não quero mais conversa. Isso não existe. Não existe. Quando você perdoa, não é que você esqueça porque você não tem amnésia, não. É que aquilo não te faz mais mal. Aquele mal que alguém fez para ti, aquilo você fala, passa por aquilo, você não sente, não te causa mágoa, não te causa mais nada, porque você perdoou. E nós temos que aprender a perdoar dessa forma, perdoar as pessoas, para que aquele mal que ele tenha feito para nós não nos cause nenhuma dor. E isso é perdão. Então, se você tem dificuldade de perdoar, porque o que alguém te fez causou mágoa em você, você tem que pedir a Deus para transformar seu coração, porque lá no céu não vai entrar esse tipo de coisa. Não vai, infelizmente não vai, isso é verdade. No céu vai pessoas puras de coração, pessoas que amam, pessoas capazes de perdoar, e que não é que esqueçam, como eu falei, mas aquela mágoa não te causa mais dor, né? E a outra, a comunhão é isso. E o outro é o serviço. O serviço, ele trata-se de um termo que significa, de significado amplo nas escrituras sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho, né, realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções, né? Mas o termo no Antigo Testamento, ele se refere exatamente ao serviço do sacerdote,
o que o sacerdote fazia. Quando fala o serviço, é o serviço para Deus mesmo, é a obra de Deus, é trabalhar para Deus. Não é o nosso trabalho comum, não. O nosso trabalho é aquilo que nós ganhamos, nosso pão, o Senhor tem nos abençoado, mas dentro desse nosso trabalho existe um serviço extra, que é o trabalho para o reino de Deus, anunciar Jesus às pessoas, ganhar almas para o reino do Senhor. Então os sacerdotes, eles não tinham emprego. Nós sabemos que os sacerdotes, os levitas, eles não tinham trabalho fora, né, para ganhar o seu pão. O trabalho deles era único e exclusivo no templo, na casa de Deus. Eles eram encarregados de todo o trabalho da igreja. O sacerdote sacrificava, né, o sumo sacerdote era quem fazia expiação pelos pecados, uma vez no ano, entrando no Santo dos Santos. E os sacerdotes, que eram os filhos do sumo sacerdote, ajudavam também ali em todo aquele trabalho que existia no templo. Então, o serviço aqui significa isso. Então, o tripé do discipulado é isso: comunhão, palavra, comunhão e serviço. Tem esses três. Nós temos que andar, para sermos bons discipuladores, nós temos que estar diante de Deus, na palavra de Deus, lendo, estudando, aprendendo, na comunhão com Deus e com nossos irmãos, que é necessário, e também no serviço, servindo, fazendo a obra de Deus, anunciando Jesus às pessoas e fazendo bem, ajudando aqueles que precisam, orando por aqueles que estão necessitados, orando por aqueles que estão atribulados, sofrendo. A igreja de Cristo tem essa missão na terra e é nós que devemos fazer isso, em nome de Jesus. E o terceiro ponto dessa lição, ela vai dizer o seguinte: a igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito, o discipulado e o crescimento sadio da igreja, é o título, né? E a igreja, ela precisa do processo discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Não é uma opção que nós temos, não, viu, irmão? Não é uma opção, é uma ordenança de Deus. Ele nos mandou. É uma coisa, irmão, que não precisa evangelizar, falar de Jesus, não precisa nós pedir a Deus, não, perguntar a Deus se devemos ir, não. Porque a ordem que ele deu lá, na época, aos seus discípulos, ela continua hoje no imperativo, mandando a cada um de nós. Você aprendeu? Você sabe que Jesus é Deus? Então você anuncie também, é uma ordem, nós devemos fazer isso. E o crescimento espiritual, o processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas, isso porque elas se tornaram novas criaturas. Então, por que o processo de discipular, de ensinar? Porque uma pessoa que aceita Jesus, ela se torna uma nova criatura. E nova criatura é como se ela fosse uma criança. Ela não sabe nada daquilo que nós que somos mais velhos na fé sabemos. Aquela pessoa não sabe nada, como ela deve agir, como ela deve andar agora, a partir de agora, como ela deve agir diante de Deus. Então a igreja tem essa responsabilidade de ensinar o novo convertido, porque o novo convertido ele está começando a andar, começando a engatear. O apóstolo Paulo ele diz que quando o crente é assim, ele tem que ser alimentado com leite, né? A palavra tem que ser mais branda, até que ele venha poder se alimentar de baião, de novo, de comida mais sólida. Mas até lá é assim que nós temos que ensinar, e ter paciência, porque às vezes a gente ensina, o novo convertido, não aprende. Não, ele tem que ter paciência com ele, porque o Senhor Jesus, ele tem tido paciência conosco, tão grande que vocês nem imaginam. O Senhor Jesus tem tido paciência com o seu povo, com a sua igreja, desde muitos tempos. E nós devemos, e às vezes nós não conseguimos ter paciência com o nosso próximo. O crescimento numérico, o processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas foi para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Então Paulo, quando ele viajou a sua terceira viagem missionária, ele foi preparando os irmãos, preparando a igreja de Cristo, ensinando para quê? Para que ele se mantivesse firme na fé, porque ele sabia
que logo ele sabia que muitos homens ali viriam depois pregando outro evangelho, tentando distorcer aquilo que ele pregava, né? Mas o apóstolo Paulo ensinou. A igreja de Éfeso era uma igreja bem instruída na fé, porque o apóstolo Paulo ensinou aqueles irmãos a ponto de quando chegava alguém ali que não trazia uma doutrina fora, que trazia alguma doutrina fora daquilo que eles aprenderam, eles dispensavam, porque eles tinham a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo ensinou esta igreja, e ele passou 3 anos em Éfeso ensinando, e aquela igreja aprendeu, aleluia, a sua palavra, aleluia, Deus. O exemplo da igreja de Antioquia também, né? O público da igreja de Antioquia era gentios, identificado como grego. O apóstolo de Jerusalém, os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los, né? Ele mandou. A igreja de Jerusalém, sempre que sabia que o evangelho estava sendo pregado em um certo local, eles enviavam pessoas capacitadas para ensinar a palavra de Deus, porque eles sabiam que Jesus mandou ensinar. Ensinando a palavra verdadeiramente, as pessoas se firmariam na fé, e não era qualquer vento de doutrina que ia tirar os irmãos da presença de Deus, não. Por isso a necessidade de um verdadeiro ensino, um ensino genuíno da palavra de Deus, era o que o Paulo fazia. Paulo chegava nas igrejas, ele não saía enquanto ele não tivesse certeza que aqueles irmãos estavam preparados ali para assumir aquela igreja, para servir a Deus de verdade, e prontos para que quando viesse qualquer vento de doutrina, eles repreenderem em nome de Jesus, né? Ao se deparar com... E aí Barnabé, ele vai para a igreja de Antioquia, né? E ele vai buscar Paulo para poder ajudar nessa tarefa também aqui em Antioquia. Aqui é o primeiro trabalho de Paulo praticamente, porque Paulo, quando ele se converte no caminho de Damasco, nós sabemos disso, né? Ele volta para Jerusalém, depois fugido. Quando chega em Jerusalém, e está muito perseguido, Paulo, os religiosos, os sacerdotes ali, estão todos perseguindo Paulo, atrás de Paulo para o matar. Então Barnabé diz o seguinte: olha, Paulo, vai para a tua cidade, Tarso, fica por lá um tempo, né, até que as coisas se esfriam um pouco. E Paulo foi. E Paulo, nesse período, passou a estudar a palavra de Deus, passou a aprender, passou a entender realmente que Jesus Cristo realmente era o Messias de Israel, através das Escrituras, das profecias. E Paulo se preparou mesmo. E quando Barnabé precisa de Paulo, ele diz: agora eu vou buscar Paulo, para que ele me ajude nessa empreitada. E ele vai buscar Paulo, e Paulo vem, e Paulo faz um excelente trabalho junto com Barnabé aqui na igreja de Antioquia, porque Paulo tinha capacidade de ensinar aquele povo, né, que eram gregos, eram de costumes diferentes, e Paulo ensinou esta igreja lá na Antioquia, né, da Síria, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado através deles, né. Aqui diz o seguinte, ó: e Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro, e assim desde muito cedo na história do cristianismo a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igreja, não é. Quando você faz discípulo, esse discípulo se você ensinar ele a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, ele se torna um homem de Deus, que não é levado por ventos qualquer de doutrina, não. Ele é fortificado. Não é qualquer palavrinha que vem e consegue arrebatar ele, consegue tirar ele da presença de Deus, não. Não é, não. Por isso a necessidade de ensinar a igreja, de ajudar, de discipular a igreja, discipular os novos convertidos. E nós também aprender. Se nós não temos capacidade de ensinar ainda, vamos aprender. Vamos aprender a palavra de Deus com humildade. Dizer: Senhor, eu quero aprender. Eu aceitei Jesus, também não fui discipulado. Muitos de nós talvez não foi. Estamos na igreja muitas vezes, mas não fomos discipulados como deveríamos ser. Mas está na igreja hoje, graças a Deus, está assistindo o culto de doutrina, você está sendo discipulado, porque o pastor todas as doutrinas está ensinando, nos cultos de doutrina, nos cultos de domingo, ensinando a palavra de Deus. Ele está discipulando a igreja de Cristo, para que nós tenhamos um conhecimento verdadeiro e genuíno da palavra de Deus, para que nós possamos ensinar lá fora as pessoas. Aleluia, Deus, oh glórias. E a conclusão diz o seguinte: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade.
Educação com base nos princípios cristãos é importante, porque além dos valores espirituais, também contribui na construção de uma sociedade civilizada, à base dos valores morais e espirituais. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia Sagrada. Ela é a base. Se nós queremos uma sociedade sadia, né, uma sociedade civilizada, uma sociedade, né, que não uma sociedade sadia, civilizada neste mundo, nós temos que ensinar para essas pessoas a Bíblia. A Bíblia é a base para uma sociedade sadia, uma sociedade civilizada. Então, eu aqui, irmãos, eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus e peço que os irmãos escutem com atenção, assistam essa aula e que nós possamos realmente nos voltar para esse propósito da palavra de Deus, nos voltar para esse sentido da palavra, que é do discipulado, da urgência do discipulado. A Igreja de Cristo precisa, urgente, trabalhar o discipulado, ganhar almas e discipulá-los para que eles sejam cristãos também, fortalecidos na fé em Cristo Jesus. E eu agradeço a oportunidade, e eu quero aqui orar, e visto que eu não orei no início, eu peço até perdão, mas eu quero terminar com a oração e dizendo: Senhor Jesus, eu te agradeço por este momento tão maravilhoso, por esta palavra que o Senhor tem nos dado através do irmão comentarista da lição, Senhor. Pai, desperta em nós o desejo de ganhar almas para o Teu reino. Senhor, nós precisamos ganhar almas para o Teu reino, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, evangelizar o nosso vizinho. Nós precisamos evangelizar, Senhor Deus, o nosso amigo de trabalho. Nós precisamos evangelizar, Senhor, nossos colegas de colégio, de aula. Nós precisamos, ó Pai, evangelizar os nossos colegas de faculdade. Nós precisamos, ó Pai, evangelizar as pessoas que caminham conosco nos transportes, Senhor. Nós precisamos evangelizar, Senhor Deus, a humanidade, Senhor Deus. E é o Senhor quem nos capacita para isso, Pai. Por isso, Senhor, eu te agradeço essas bênçãos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém.